Andréas Pereira e Palmeiras esquentou a negociação e o Galhardo, técnico do River Plate, projetou as quartas de final entre River e Palmeiras, que vai ser o melhor confronto dessa fase da Libertadores, hein? E a Leila Pereira dando uma indireta aí no Corinthians. Vamos para essas três notícias aí? Eu sou Bruno Ramos, na companhia do meu amigo Erlan Dias. Se você já nos conhece, cara, por gentileza, deixa aquele like maroto que é muito importante para o nosso canal. Você que está no celular, se você clicar no curtir aí, vai aparecer um botãozinho hypar. Você hypa o nosso vídeo, por favor, que é muito importante para a gente, tá? Você que caiu aqui e não nos conhece, fica até o final do vídeo, que aí sim, se você curtir, você deixa o seu like e se inscreve no canal. Fechado, meus amigos? Então vamos lá. Indireta no Corinthians. O Carlos Miguel se apresentou hoje e a Leila meteu aquela indireta, né? Que na verdade ela é uma direta, que não tem nem dúvida para saber se é uma indireta ou não. A Leila, antes da coletiva da apresentação do Carlos Miguel, ela fez um discurso aí reforçando que o Palmeiras honra os seus compromissos com os jogadores. E essa fala aí teve um tom de indireta para o Corinthians, que é o ex-clube do Carlos Miguel, conhecido aí nos últimos anos por atrasar pagamento, ser processado por causa de falta de compromisso. E ela disse assim, ó: você se tornará um jogador ainda maior, se é que isso é possível. Fez uma brincadeira com a altura dele aí, né? O que precisar da presidente e do nosso staff, estaremos sempre à disposição. Aqui no Palmeiras, cumprimos rigorosamente os nossos compromissos. Tudo o que nós comprometermos, não tenha dúvida de que você terá. Somos um clube diferenciado porque cumprimos as obrigações e compromissos. Inclusive, a Leila já tinha alfinetado, né, o Corinthians no começo do mês, quando se classificou, falando que eles se classificaram, né, de maneira imoral, né, os clubes que contratam jogadores sem conseguir manter os pagamentos em dia. E hoje o Palmeiras apresentou o Carlos Miguel. Ele foi apresentado oficialmente, né, na tarde dessa sexta-feira, entrevista coletiva. Ele, inclusive, ele abriu o jogo, né, sobre a provocação que ele fez para o Palmeiras quando ele defendia o Corinthians recentemente, né, que viralizou nas redes sociais, um vídeo que ele fala lá da piadinha do Mundial, aquela musiquinha que todo mundo já conhece, né? A única maneira do corintiano tentar mexer com o palmeirense hoje. E ele tratou com normalidade essa situação. Ele disse que ele era imaturo na época, até pela idade, um ano atrás, e ele disse que nesse momento ele só pensa no futuro dele com a camisa do Palmeiras, né? Ele disse o seguinte, ó: pelo contrário, teve toda repercussão e a torcida do Palmeiras ficou muito feliz, ao contrário do adversário, né? Estou falando da contratação dele aqui, lógico. E divulgaram um vídeo quando ele era imaturo, novo. Ele disse que fez uma bobeira, né? Quando era criança, né? Jogador da base, ele disse, normal. E, enfim, falou que agora é um futuro muito grande que ele tem pela frente, que o passado já foi e é agradecer pelo que vem pela frente e que o Palmeiras, o que o Palmeiras pode proporcionar para ele. Então, enfim, aquela provocação sadia, eu acho válido, tá? Eu acho. Seria muito melhor se a gente tivesse eliminado os caras, né? Porque aí você poderia zoar no campo e no extra-campo. Uma pena que não tenha acontecido em campo. Mas acho que isso tem que ser falado, né? Isso tem que ser reforçado, porque é um absurdo, né? Essas coisas que o Corinthians faz fora de campo e você fala ainda, os caras ficam bravos, né? Você provoca, os caras ficam, não vive se não falar do Corinthians, que não sei o que tem, bababá. Mano, outro dia teve uma menina do Cruzeiro que fez o gol lá contra o Corinthians, né? E comemorou, tipo, fazendo um sinal assim de dinheiro, né? Porque o Corinthians deve para ela e para um monte de menina lá. E aí, pô, ela deu entrevista, falou, pô, eles devem pra gente e tal, não acertou, não sei o que tem. Mano, você vai ver os comentários, parece que a menina cuspiu no escudo do Corinthians, né? Fez xixi, tipo, sabe aquele adesivo das antigas, dos anos 90, do menininho fazendo xixi no escudo? Parece que ela fez isso, porque os caras, tipo, xingando a menina de todo tipo de nome, né? Absurdo, assim, como se realmente ela tivesse errado por cobrar. Vai esses caras aí, o patrão dever, né, um mês de salário aí, se não dá problema, né? Então, o que eu achei legal, assim, é que o Carlos Miguel em si não provocou, né? Ele respondeu, ele me pareceu muito bem preparado para a entrevista, inclusive. A resposta ali já foi a primeira, né, desse vídeo, ele foi tranquilo também, até mesmo no próprio anúncio, que teve o lance do primeiro campeão mundial, não foi um anúncio provocando o Corinthians, foi um anúncio exaltando a conquista do Palmeiras, né, e tirando onda com o vídeo dele mesmo. Então, acho que foi muito bem administrado o anúncio e a entrevista também. A Leila, a gente já está acostumado, né, direto ela faz isso, e eu imagino para a Leila esse lance, né, de estar tá sempre há anos no ramo empresarial e tudo mais, quando ela lida com o futebol, que as coisas são totalmente diferentes, né? O Corinthians, eu fico imaginando, o Corinthians parece que tinha que quitar ali papo de 40 milhões, né, que eram os 11 do Memphis,
mais o 33 do Félix Torres. E aí eu fico pensando, os caras não tem nem presidente. Quem que é a pessoa que tá encabeçando isso? Quem que é a pessoa que senta lá e fala, ó, hoje a gente tem que quitar tal dívida, a gente tem que fazer... Os caras não tem nem administração hoje em dia, né? É um negócio, assim, assustador mesmo. E o que puder zoar é bom, mas realmente, mano, ó, dia 31, né? Dia 31 a gente tem chance de zoar em campo também, pelo amor de Deus. Exatamente. Enfim, meus amigos, o que vocês pensam a respeito? Deixa aí nos comentários a respeito tanto da apresentação, né, polêmica Carlos Miguel, essa cutucada da Leila no Corinthians. E vamos falar de Palmeiras e River Plate, jogão das quartas de final da Libertadores, e o Galhardo, ele projetou o Palmeiras e River, né? O River Plate, ele venceu o Libertad ontem por 4-3 nos pênaltis, acabou o jogo do Palmeiras, eu fiquei até no Allianz lá, fuxicando, né, para ver o que ia dar. E depois do empate de 1-1 nessa quinta-feira, eles se classificaram para a quartas de final da Libertadores. Agora teremos o Palmeiras e River valendo semifinal. E, enfim, o Marcelo Gallardo, que é o técnico, né, falou que o Palmeiras é candidatíssimo ao título. Foi isso que ele disse, né? Falou, ó, essa foi a fala do Gallardo. Agora, esperarei que os jogadores que estão lesionados se recuperem. Temos que melhorar como equipe, ter a capacidade de estar melhor preparado, porque assim que vamos avançando, os adversários ficam mais complicados. Vamos enfrentar um rival que é um rival candidato ao título, e nós vamos enfrentá-los e vamos chegar da melhor maneira possível, com muita expectativa de que vamos chegar melhor do que estamos hoje, foi o que disse o Galhardo, né? Inclusive o Palmeiras, né, que empatou com o Universitário, mas confirmou aí a classificação depois de ganhar lá de 4-0. Então, agora o time do Abel enfrenta o time do Galhardo em setembro. O duelo de ida vai ser no dia 17 de setembro, tá? Já temos aqui os duelos, já temos a informação dos duelos, pegamos aqui direto com a Conmebol. Ida lá no Monumental, dia 17, e a volta no dia 24 também de setembro. Então, tá definido aqui as datas. E, bicho, falar bem a real para você mesmo, quando vem River Plate na minha cabeça, eu já lembro que foi um dos jogos, acho que talvez o jogo mais tenso que eu assisti na minha vida, tá? Foi sofrência, ali foi sofrência, foi desespero durante 100 minutos, que foi aquele jogo da volta lá de 2020. Acho que eu nunca fiquei tão desesperado vendo um jogo igual aquele. E tava vendo ontem também os lances, né, do Monumental, né, o pênalti entre Libertad e River Plate. Cara, o Palmeiras vai ter que ter uma cabeça muito boa para jogar nesse estádio, viu? Porque também um dos vídeos mais absurdos do ano, sem exagero nenhum, relacionado a futebol. A torcida do River Plate ontem ganhou no grito, uma disputa de pênalti. Os caras não pararam um minuto sequer diante da disputa das penalidades. Os caras ficaram cantando as músicas do River lá. E é uma torcida que empurra demais o time no seu próprio estádio, né? Mas assim, é um negócio absurdo. Depois que teve a reforma no Monumental, o estádio ficou ainda mais um caldeirão. E falando do momento do River aqui, pelo menos o que eu sei, né? O que eu conheço do River Plate, não fico assistindo o campeonato argentino, é um dos piores River Plates da década. Se o Palmeiras conseguir competir minimamente, cara, consegue avançar. Vai ser um jogo parelho, tá? Vai ser um jogo parelho. O problema é que o Palmeiras também investiu pesado e o Palmeiras não entrega nem de longe o futebol que está se esperando, né? O Palmeiras também não passa confiança. É um time que oscila muito, né? Mas tem muita margem para o Palmeiras passar, para o Palmeiras competir, para o Palmeiras fazer um bom jogo lá, porque o Palmeiras é um visitante indigesto em 2025. Então, antes que o pessoal até fale, inclusive, também da diferença econômica, né? O River Plate recebe menos que o Palmeiras, a moeda argentina é desvalorizada. O River Plate não joga nada desde que o Galhardo voltou. O River Plate não está bem desde que o Galhardo voltou. River Plate também gastou em 2025, 70 milhões de dólares. Basicamente, pega 7 faz vezes 5 aí que você vai ter mais ou menos uma dimensão. Até onde eu sei, 7 vezes 5 é 35, né? Então, 350 milhões de reais, cerca do que o River Plate gastou em 2025. E tem um bom time, viu? Enzo Pérez, o Galopo foi expulso ontem, né? Tem o Acunha, tem o Montiel, tem como é que é o nome do menino do Racing lá, que eu esqueci o nome dele? Quinteiros, que também foi subaproveitado. Então, vamos ver. Às vezes tem muita gente colocando expectativa e pode ser um jogo feio, né? Vai saber, por causa do momento das duas equipes. Exato, eu não sei. Mas, enfim, eu tô com promessa de jogão. Eu acho que vai ser um ótimo jogo com requintes de Libertadores.
O que você pensa? Assim, o pouquinho que eu assisti ontem, é que eu assisti eu já tava com a menos, né? Chegou no segundo tempo ali do Palmeiras, eu falei, mano, eu vou deixar o River aqui de segunda tela e ficar prestando atenção, né? Eu via, o Palmeiras não tava acontecendo nada, e aí eu ficava prestando atenção ali no River, e assim, eu tava com um a menos e tudo mais, então tava bem feio mesmo, bem feio o jogo. O Libertad também não se ajuda, né? O Libertad também é bem fraco, assim. Só que assim, o River empatou com eles, né, no primeiro jogo, jogando ali o jogo todo com o mesmo número de jogadores, né? Então dá para tirar daí, eu não assisti o jogo, mas dá para tirar daí que eles não tiveram um desempenho muito bom. O Libertad, para vocês terem uma ideia, perdeu pro São Paulo do Zubeldia, que era sofrido. O São Paulo tá se ajeitando agora com o Crespo, mas do Zubeldia era fraquíssimo, perderam para eles. Então, assim, é um time com muita dificuldade, que o River teve muita dificuldade. Só que o Palmeiras também tá tendo muita dificuldade esse ano, né, cara? É que, assim, eu tô tentando encarar o jogo de ontem, sabe? Vocês que gostam de Toy Story 4 não parece um spin-off que não existiu? Eu tô fazendo isso. O jogo de ontem não existiu. É como se não tivesse acontecido. Porque se você parar a pensar, a WO é 3-0, né? Quando dá WO. Podia ter dado WO ontem, velho, né? Classificar, porque não. E aí eu não entendi colocar os titular, ainda bem que o do Vitor Roque o Abel confirmou que era só cãibra também. Eu falei, mano, se lesiona um jogador num jogo bosta desse, vai ficar muito bravo, velho. Mas enfim, eu acho que o Palmeiras pode ter uma crescente até lá, né? Pegando os outros jogos aí, o primeiro jogo lá contra o Universitário. O Botafogo teve algumas questões aí, mas pelo menos, assim, contra o Botafogo dá para tirar que a defesa foi muito bem, né? A parte defensiva. E tem um tempo ainda, né, cara? Tem aí um pouquinho menos de um mês, vai ter alguns jogos aí importantes, vai ter uma data FIFA nesse meio tempo também, até para a questão física, deixar o time todo aí recuperado, o time 100%, não tem Copa do Brasil no meio também, não sei como vai ser os jogos que estão atrasados aí, mas eu acredito que o Palmeiras, até nessa parte física, vai chegar bem lá. Aí é jogar bola, né, cara? É jogar bola, porque a gente joga, tudo bem que não tinha nem torcida quando a gente ganhou lá em 2020, né? Mas aquele jogo lá foi um dos jogos mais. Se o da volta foi um dos piores, aquele da ida foi bem legal de assistir. O Palmeiras jogou muito bem lá. O Rony deitou, velho. Olha, eu não assisti o jogo ontem entre River Plate e Libertad, por motivos óbvios, né? O Palmeiras estava jogando, mas disseram que foi uma pelada. Foi um negócio feio de ver entre River Plate e Libertad. Então, senhores, eu entendo, temos que ter respeito ao River Plate, mas também é o Palmeiras, amigo. Também é o Palmeiras. O River Plate, se eu não me engano, né, tem um tabu a cumprir com o Palmeiras. Então, o River Plate, o Palmeiras acho que não perdeu para o River ainda em mata-matas. Então, a gente tem aqui um respeito também do outro lado, né? Então, o que a gente tem com o Boca é o contrário com eles, né? Exato. Tem esse respeito mútuo aí dos dois lados. Então, bicho, vai ser um jogo bom. Tô ansioso para esse jogo. Pretendo ir à Argentina, né? Quero ir à Argentina, quero conhecer o Monumental. Já fui lá assistir Grêmio e River. Inclusive, o Grêmio ganhou lá. O problema do River é igual o nosso. O River joga bola fora de casa. E aí o River vem contra o Grêmio e ganha. Libertadores 2018. Acho que é Libertadores 2018, se não me engano. Aí o Grêmio ganha deles lá. Eu tava lá nesse jogo, realmente é um caldeirão monumental, mas o Grêmio ganhou lá, Renato Gaúcho ainda. Aí vem e perde no Sul. Enfim, bom jogo. Vai ser um ótimo jogo. Aquele jogo tradicional de Libertadores que vocês já bem conhecem, tá? E vamos falar de Andreas Pereira porque esquentou. Esquentou e esquentou bem. Sabe o que esquentou também? A tua chance, meu amigo. Você tem chance extra no Brasileirão com KTO. É isso mesmo. Você fez sua fezinha, bateu, o lucro é teu. Se você fizer e errar, você tem uma outra chance. Seguinte, chance extra no Brasileirão com KTO. Promoção que vale do dia 23, amanhã, sabadão, e 24 de agosto, também conhecido como domingo, exclusiva para jogos da Série A. Para participar é muito simples, QR Code na tela aqui e link fixado nos comentários. O que você vai fazer, meu irmão? Vai lá criar a tua conta. Criou a tua conta e fez o teu depósito? Vai na aba promoções, vai ativar a chance extra e vai fazer ali uma aposta em no mínimo 3 seleções e em 3 jogos diferentes do Brasileirão. Exemplo, vou apostar para o Palmeiras ganhar do Sport, vou apostar para o Flamengo perder e vou apostar, sei lá, para o Botafogo empatar, um exemplo. Você vai apostar para acontecer um evento, você vai fazer uma múltipla, né, um conjuntinho ali, para um evento acontecer em cada jogo. E vai juntar, vai ficar uma múltipla. E aí, se bater, você ganha normalmente. Se não bater, a KTO
te devolve. Fechado, meus amigos? Mas, ó, fica ligado, só nesse fim de semana e tem que ativar lá antes de você fazer a sua fezinha, tá? Então não tem segredo. No mínimo 3 seleções em 3 jogos diferentes. Pega lá um no jogo do Palmeiras, um do Flamengo ou do São Paulo, dá aquela secada, mas lembre-se sempre para fins de entretenimento. Entretenimento, não coloque uma grana que irá te fazer falta, só o dinheirinho da cerveja ali, algo que não irá te prejudicar. Fechado? Só para maiores de idade. Perfeito? Meus amigos, vamos falar de Andréas Pereira. Há negociações acontecendo entre Palmeiras e Andréas Pereira. A negociação está acontecendo e não será os 18 milhões de euros que o Palmeiras negociou no começo do ano. O Andréas Pereira, ele não jogou, né, a estreia do campeonato inglês. Ele ficou no banco de reservas. Ele não está, inclusive, nem na prévia do jogo contra o Manchester United do domingo. Ele perdeu espaço no Fulham. Ele realmente perdeu espaço no Fulham. Vamos ver aqui a questão da escalação. A gente está acompanhando, né? Se tem alguém que é detetivão aqui, somos nós. Então a gente está acompanhando aqui os passos. Ele não está nem na prévia do jogo contra o United no domingo. Perdeu espaço no Fulham e a negociação está acontecendo, tá? A gente está tentando aqui mapear todas as informações possíveis, mas o que se tem realmente de informação no momento é que tem negociação acontecendo, tá? E não deve acontecer pelo mesmo valor que o Palmeiras negociou, os 18 milhões de euros. Por quê? O Andréas Pereira, ele entra no seu último ano de contrato. Vai ser um negócio caro ainda, tá? O Palmeiras não vai pagar os 18, mas tende a ser uma negociação cara. O Palmeiras vai pagar caro porque o Palmeiras tem esse dinheiro, né? O Palmeiras tem muita grana em caixa, tem valores de patrocínio, tem valores da venda dos garotos, tem as parcelas, né? Parcela caindo de Danilo, parcela caindo de Hendrick, muita coisa ainda rolando, né? Então, a negociação entre Palmeiras e Andréas Pereira, aqui eu vou dar até data para novela, tá? Normalmente as novelas a gente não sabe a data do fim, né? Mas essa do Andréas Pereira a gente sabe. Tem até dia 2 de setembro. Dia 2 de setembro é a data limite para a gente saber se tem Andréas ou não, que é quando fecha a janela de transferência. A negociação tem que acontecer até o dia 2 de setembro, mas agora deu um passo positivo, né? Um passinho positivo para frente, porque Andréas não está jogando no Fulham. O que aparenta Andréas perdeu espaço no Fulham e tem negociação acontecendo com o Palmeiras. Enfim, o que tu pensa, cara? Mais uma vez, né? Here we go again. Mais uma novelinha. Eu já dei a minha opinião. Não tem muita enrolação. Para mim, jogador bom é mais caro mesmo. Vocês não viram o Paulinho aí? Quanto que custou aquele gol lá contra o Botafogo? Jogador bom é caro mesmo. Se der para trazer sem estar machucado, melhor ainda, né? Então, eu sou totalmente a favor. O cara sem uma canela fez um gol daquele lá, né, mano? Imagina o cara bom, né? Mas é isso, a negociação que eu até falei, né, no outro vídeo aqui, em algum momento vai acontecer, porque já quando começa esses namoros aí com o jogador, né, a gente sabe que o Aníbal Moreno foi meio parecido, né, obviamente guardado as proporções, porque foi mais barato, não tão barato, mas foi mais barato. Mas eu acho que é só realmente questão de tempo. E aí é bom chegar mesmo logo para quem sabe aí já poder jogar contra o River, né, cara? Porque hoje é uma grande dificuldade do Palmeiras mesmo. A gente falou aí sobre o Evangelista, o Abel falou que usou o Abel, ele mesmo cornetou ele na última coletiva, que ele falou que usou o Alan como 8 nesse último jogo, mas ele falou, como que eu vou cobrar dele ser um 8, sendo que eu coloco ele na ponta direita, na ponta esquerda, depois eu coloco ele como... O cara não consegue se adaptar, né? Então o próprio Abel meio que admitiu isso daí. Agora, se chegasse o Andréas, é para jogar exatamente ali, né? E a gente ainda falou também desse lance dele poder jogar mais à frente e tudo mais. Ia fortalecer muito o time, velho. É o cara que desde que começou aí essa novela, já lá na outra janela, eu já fico imaginando realmente o time andando com ele, né? Ainda a gente tinha o próprio Richard Rios, eu até falei na época, eu falei, pô, o Richard Rios vai ter que correr um pouquinho aí, né? Porque é uma sombra aí para ele. Hoje não, hoje realmente seria o substituto. Tô torcendo muito para que dê certo, né, cara? Esse final de semana. Tomara que o técnico comece a ser vacilão com ele mesmo. nem relaciona ele. Alguém que tiver o telefone aí do técnico dos caras aí, dá um toque, ó, nem relaciona, deixa ele se sentir deslocado aí. Porque chegou gente nova lá, né, no meio campo deles, que não tava ainda, que interfere totalmente. E a Premier
Liga a gente sabe como que é, né, cara? Se chegar um cara ali na posição que era dele e der certo mesmo, firmar ali, já era. O cara perde totalmente espaço. E você, meu amigo, respeito, você que está nos assistindo, será que agora vai? Será que agora nós teremos Andreas Pereira no Palmeiras? A negociação está acontecendo. Deixa nos comentários aí, eu quero saber a sua opinião. Falei para você que eu liguei o ar-condicionado aqui, mano, eu tava passando mais calor ainda. Aí eu vi, tava no 29. O Gênio esqueceu de baixar o negócio. Aquecedor, pô. Exatamente, tava suando parado aqui, ó. O cara tá no Rio de Janeiro no quarto dele. Tô no Rio de Janeiro mesmo. O que você pensa a respeito aí? Deixa nos comentários, por gentileza. Dá o like no canal, por favor, se inscreve, faz o pacote inteiro aí, que é muito interessante pra gente também, e pra você, porque você recebe os vídeos em primeira mão. Fechado, meus amigos? Tamo junto. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. A gente volta aqui a qualquer momento com um novo vídeo. Um abraço.